8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta sexta-feira, 19 de março de 2021. E logo aqui, na abertura do programa, já quero mandar um abraço para todos os colegas do Band News TV, canal de jornalismo 24 horas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Parabéns, Nelson, parabéns, Pedro, Eduardo Castro também com a gente aqui no Jornal Gente no Band News TV e o Cláudio Humberto, que estreou nessa semana como colunista do Band News TV. É uma alegria pra gente ver um canal conseguir se consolidar cada vez mais, reformar a sua grade, mudar a sua comunicação visual e contar aqui com esse enorme quadro de jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação para levar ao telespectador do Band News TV informação em tempo real e conteúdo relevante. Então, queria marcar aqui hoje essa nossa satisfação com os 20 anos do Band News TV, que se completam hoje, dia 19 de março. Aí, seguindo em frente com os assuntos do Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes, vamos lá mais uma vez. Meus amigos, ontem, quais foram os fatos diferentes em relação a esse caldo aqui, tão quente dentro do caldeirão que a gente tem hoje no nosso país? O que teve de diferente? Porque de igual, a gente já entendeu o que está acontecendo, não é? A gente vê uma desestruturação do sistema de saúde cada vez maior. E uma dificuldade, nesse momento, de que governantes encontrem soluções. Está cada um tentando uma coisa, todos eles apanham, não é fácil ter a caneta na mão nesse momento. Eu confesso que eu não queria ter, não. Não queria. História lá do mamãe não quero ser prefeito, sabe? Não, porque qualquer coisa que se faça agora mexe com a vida de todos nós e não há soluções óbvias, saídas mágicas, não tem uma varinha de condão, é algo que a gente vai ter que construir ainda no dia a dia, com muita conversa, paciência e a palavra da moda também, mais uma entre tantas, resiliência. Mas ontem tivemos manifestações, tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Quase novo, né? Porque o atual não está querendo largar o osso, não está. Segue o ministro Pazuello falando ali como se ele tivesse feito uma gestão brilhante e como se essa substituição fosse ali algo casual e como se nada fosse mudar. Então, para que mudar o ministro? O ministro Pazuello, quando assumiu no ano passado, primeiro como interino, depois como efetivo, ele pegou um momento da pandemia e devolve o cargo em outro. Só para lembrar o número, quando ele assumiu eram 15 mil mortos no Brasil. Ele vai devolver o cargo, passar o cargo para o seu sucessor com quase 300. Então não pode dizer que fez uma gestão de sucesso, logística. Vamos combinar, né? Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro ontem falou sobre a intenção da presidência de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para barrar decretos de prefeitos e governadores nas medidas restritivas da Covid-19. Disse que alguns líderes regionais são projetos de ditadores. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro, Ministério A. Nossa ação foi contra o decreto de 3 governadores, que inclusive no decreto o cara bota ali toque de recolher. Isso é estado de defesa, estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar, eu. Agora, um decreto de um governador ou de um prefeito, não interessa quem seja, tem poder de usurpar da Constituição. O ministro da Saúde, que deve tomar posse na semana que vem, ainda não teve a posse ali referendada com data, é claro que vai tomar posse, mas a data ainda não foi confirmada. Marcelo Queiroga falou que o trabalho do Ministério vai além da obtenção de vacinas e falou também num discurso baseado na ciência. Sim. É uma situação complexa e que precisamos nos empenhar para vencer o inimigo comum, que é o vírus. É seguir as recomendações da ciência. Tá? O presidente escolheu um médico para o Ministério, um médico que é oriundo de uma sociedade científica, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi sempre quem protagonizou a medicina baseada em evidência.
Bem, essa declaração do ministro foi dada antes da declaração do presidente. O presidente chegou a dizer, por exemplo, que vai enviar um projeto de lei ao Congresso mudando a classificação de atividades essenciais. Segundo ele, aspas para o presidente Jair Bolsonaro, praticamente tudo é essencial porque atividades que servem aos brasileiros para colocar o pão na mesa são essenciais. Ai, ai, ai. É difícil discordar de uma declaração como essa. É difícil. A gente não pode aqui imaginar que a gente está vivendo num mundo irreal. Só que há uma diferença entre um desabafo que, olha, eu posso fazer, o Pedro, Cláudia, a Giovana, em relação a isso. Oh, puxa vida, que absurdo, né? Tá vendo? Esse moço aqui não pode abrir a lojinha dele, está tendo dificuldades, e isso está acontecendo e é muito triste. E é por isso que deveria haver um sistema melhor de proteção no nosso país para que essas pessoas pudessem passar pela crise. Não são R$250 do auxílio emergencial em abril que vão resolver esse problema. Não são, e é para isso que serve o Estado também. Mas a gente que está aqui do lado de baixo, no andar de baixo, pode ter esse tipo de declaração e é normal que tenha. É normal. Agora, quem tem a caneta na mão, presidente, governador, prefeito, ministro, e nesse caso aqui diretamente o presidente, não pode se comportar como um analista. Ele tem a caneta na mão. Então, a gente tinha que... É uma live que ele faz, né? Então, não cabem perguntas. Mas se coubessem, a gente tinha que falar, então, presidente, ok, mas o que fazer? A gente concorda que é uma situação muito difícil, a gente concorda que impedir as pessoas de trabalharem nesse momento também é uma situação muito difícil, mas aí o que a gente faz? Abre tudo? E se explodir amanhã o sistema de saúde, o que é que a gente vai fazer? Presidente, o senhor tem no governo federal funcionários graduados, eles custam muito ao nosso estado, muito, eles custam muito. São especialistas na área da saúde, na área de planejamento, na área de logística. Sim, tem especialista em logística. São pessoas que estudam a estrutura do país, são pagas por nós, contribuintes, e que tem que ajudar o senhor, nesse momento, a achar uma solução melhor do que a só de dividir o país. A gente já viu esse filme antes, em outra gestão. O nós contra eles. Nós contra eles, agora de novo. Nós contra governadores, contra prefeitos. Isso não vai funcionar nesse momento pela gravidade da situação. Queria começar com isso aqui hoje, o Jornal da Bandeirante. Gente, já passar a bola para o Cláudio Humberto, porque enquanto tudo isso acontece, Cláudio, o mundo político não para, né? E aí tem gente que às vezes se aproveita da distração provocada pela Covid para tramar outro tipo de coisa, né? Bom dia para você, Cláudio. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Pedro Campos, que também está de parabéns, porque ele é dos integrantes do Grupo Bandeirantes de Comunicação que brilham nas telas da Band News TV, que completa 20 anos hoje. E bom dia a todos os nossos ouvintes. Você tem toda a razão, né, Thaís? O presidente da República precisava, como é que eu diria, poupar a si mesmo, né? Mas sobretudo a população brasileira de certas palavras, de certas iniciativas. Quando o presidente da República vai ao Supremo Tribunal Federal para recorrer contra decisão ou decisões de governadores, decisões envolvendo lockdown e toque de recolher, que é o que mais o incomoda, que está em vigor, por exemplo, aqui no Distrito Federal, e também em vários estados, municípios, né, que adotaram medidas idênticas, o presidente parece mais preocupado em proteger as próprias prerrogativas, coisa que é uma tese que é discutível, né, do que propriamente a questão sanitária, né. Não se conhece no mundo inteiro, né, Thaís? Não se conhece no mundo inteiro outra saída, outra solução, né, para enfrentar uma situação que nós estamos enfrentando agora, e a Europa, depois de enfrentar, né, estava agora ingressando na chamada terceira onda, né, não houve outra opção. Lockdown, né, isolamento e vacinação.
exatamente, estamos no auge da segunda onda, é uma coisa que a gente tem acompanhado, né, colapsando os hospitais, as unidades públicas e particulares de saúde, e portanto, assim, para evitar essa situação ou o agravamento dela ainda maior, né, é isolamento e sentar e esperar a vacina, não tem outra alternativa a não ser essa. E, de fato, no campo aí da justiça e da política, as coisas andam, continuam acontecendo, fica o país todo muito, muito preocupado, atônito com as notícias do avanço da doença, né? E só que, olha, enquanto isso as coisas estão funcionando, as malandragens continuam sendo consagradas. E uma delas foi consagrada silenciosamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, numa decisão absolutamente espantosa, livrou de cassação uma deputada estadual do Amapá que recebeu financiamento ilegal de campanha. Por acaso, a deputada estadual em questão, Marília Góes, é filiada ao PDT, por acaso ela é a primeira-dama do Estado, é a mulher do atual governador do Amapá. Sim, mas isso não é tão relevante. O relevante é a decisão, porque essa senhora, quando candidata a deputada estadual, ela recebeu um financiamento ou doação em dinheiro de outro partido, de um partido diferente do dela. E é um partido com o qual o dela não estava coligado. E a legislação é claríssima. Esse tipo de doação de partidos diferentes daquele em que o candidato é filiado só é legal se houver coligação. Não tem coligação, é ilegal. Pois bem, apesar do financiamento ilegal correspondente a metade do que a deputada gastou em sua campanha, e apesar de a legislação prever exatamente isso, olha, caracterizado o financiamento ilegal, o candidato ou o eleito perde o mandato, né, há uma cassação de mandato, o TSE simplesmente decidiu ignorar esse detalhe, né? Reconheceu a ilegalidade do financiamento, tanto assim que as contas da deputada, da campanha dela, foram rejeitadas, mas ainda assim ela não foi cassada. E outro caso, também envolvendo uma parlamentar do Amapá, foi semelhante a esse, mas envolvendo uma deputada federal, Aline Gurgel, do Republicanos. Ontem foi julgado, terminou ontem à meia-noite, o julgamento virtual desse caso, e os ministros do Tribunal Superior Eleitoral reiteraram esse entendimento que constitui um precedente muito perigoso. Qual é o precedente? A partir de agora, as campanhas eleitorais os candidatos poderão receber financiamento ilegal sem nenhum problema. Na prática, o que é que vai acontecer? O cara recebe o financiamento ilegal, inclusive de empresas privadas, que está proibido também pela legislação, mas com esse precedente ele não corre o risco de perder o mandato. Ou seja, ele recebe o dinheiro ilegalmente, uma montanha de dinheiro das Odebrecht da vida, enfim, de qualquer empresa, e se elege em razão do alto financiamento da sua campanha. O Ministério Público Eleitoral, como sempre, atento, vai representar contra isso, como aconteceu no caso dessas duas deputadas, e o TSE vai julgar que, olha, até porque já há o precedente, né? Cria-se uma jurisprudência, olha, está certo, é ilegal, mas cassação não. E com isso abre-se a porteira novamente para a corrupção na política. É preciso destacar que o ministro Edson Fachin foi o único ministro do Tribunal Superior Eleitoral que votou pela lei, né, pela aplicação da lei que prevê a cassação. Mas ele foi voto vencido. Cláudio Humberto, terceiro senador morto por Covid-19, senador Major Olímpio, faleceu ontem. Teve morte cerebral decretada. A família publicou no Twitter, ampla repercussão aqui na Rádio Bandeirantes. No meu destaque inicial do Jornal Gente, eu queria dirigir algumas palavras sobre esse político brasileiro. A Polícia de São Paulo está de luto, a Polícia do Brasil está de luto. É um dos maiores representantes dessa categoria. Gostem ou não gostem do discurso do Major Olímpio, ele sempre defendeu a polícia, sempre colocou a cara a tapa, do seu jeito, né, às vezes explosivo, foi até eventos com autoridades, com um carro de som, né, com uma caixinha de som ali, um pequeno microfone, para protestar por melhores condições de trabalho para os policiais, melhores salários, né? E também foi eleito senador de São Paulo com 9 milhões de votos na última eleição, Thaís, justamente com essa bandeira da segurança pública. Se você é a favor da redução da maioridade penal, se você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, é a favor
do porte de arma para o cidadão se defender de bandidos, se você é contra o foro privilegiado, se você não gosta dessa ideia do cumprimento de pena depois da segunda instância, você perdeu um guerreiro nessa luta. Porque o Major Olímpio, enquanto teve no parlamento, ele lutou por esses ideais. E muitas outras coisas. Foi um defensor da Lava Jato, foi um defensor, por exemplo, da desoneração da folha de pagamento, não só questões ligadas à segurança pública, né? Então foi um combatente do debate, nunca fugiu aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, a primeira entrevista do senador Major Olímpio eleito foi para o programa Bastidores do Poder. E vejam vocês que coincidência do destino. Estávamos nessa entrevista, Thaís Freitas, Cláudio Humberto e eu, aqui nesse estúdio aqui da Rádio Bandeirantes. Claro que a nossa fisionomia mudou bastante, né, nesse tempo todo. O Cláudio não a minha tá igual, Pedro, não vai aparecer. Muito. Os ouvintes podem julgar isso, né, Thaís? Nós estamos falando de um assunto sério, mas eu acho até que no caso da Thaís melhorou muito. Né, Cláudio? Também concordo com você. Mas assim, vamos ouvir um trechinho do que o Major Olímpio estava contando pra gente sobre os seus projetos, sobre as suas ideias, quando ele foi eleito e passou aqui pelo microfone da Rádio Bandeirantes, no dia seguinte do fechamento das urnas e da proclamação do resultado. De São Paulo. E essa vai ser a minha missão. O senhor vai ficar 8 anos no Senado. Olha, eu pretendo, se eu tiver a saúde para isso, todo mundo sabe do meu desejo de disputar o governo de São Paulo, de disputar o governo de São Paulo. Daqui a 4 anos, vamos ver como é que está a situação. Se a população disser, olha, missão cumprida, vai aqui, é uma situação. Mas muito possivelmente, quando eu terminar o mandato de senador, deve ser a minha oportunidade de ouro de disputar o governo de São Paulo. Não quis o destino, né? Não quis a vida que o Major Olímpio cumprisse. Mas ele estava disposto a cumprir aí os 8 anos e depois se candidatar e continuar na vida política. Ele foi vereador, ele foi deputado estadual, foi deputado federal, chegou ao Senado, disputou a Prefeitura de São Paulo e queria chegar ao governo do estado, né? Então aqui a minha solidariedade à família do Major Olímpio, que deixa um legado, né, que eu rapidamente resumi aqui e achei importante destacar isso no começo hoje do Jornal Gente aqui, para que não se esqueça essa luta que ele levou para o parlamento, né, que esses projetos todos, essas ideias que foram abraçadas por muitos paulistas nessa eleição de 2018, elas possam permanecer vivas, pelo menos as ideias, e que nós possamos ter outros líderes para abraçar esse anseio que a população tem por um endurecimento da legislação penal, por uma punição mais efetiva para os criminosos, né, que estão aí às soltas e não dão trégua nem durante a pandemia do coronavírus. Agora, né, Cláudio, depois de 3 senadores mortos por Covid, teve um ex-governador de estado aí que ficou na fila para ser atendido e morreu também, não conseguiu ser atendido. Tem prefeitos do Brasil todo morrendo por conta dessa doença. Será que a classe política não vai procurar uma união, né? Agora está atingindo eles, né? Não é só uma questão que está longe dos gabinetes. Isso está chegando perto do poder, né? E é preciso, claro, cobrar mais uma vez aqui algum tipo de pacto, uma coordenação nacional para a gente conseguir vencer esse vírus. Com essa brigaiada que nós temos aí, essa discussão, a falta de convergência, nós não vamos sair desse lugar e possivelmente, infelizmente, teremos que ainda ficar noticiando muitas mortes aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Olha, ontem, com a notícia da morte do senador Major Olímpio, assim, eu nunca tive com ele outra relação, assim, mais pessoal, etc., porque é muito comum, né, você acaba convivendo com os personagens que você entrevista e tal. Não foi o meu caso em relação ao Major Olímpio, infelizmente, mas como jornalista eu tive a melhor experiência possível com ele. Ele sempre foi muito gentil, muito atencioso, atendia as ligações para conferir informações, para tomar declarações dele, etc. Sempre estava à disposição. Eu tenho exatamente, eu faço dele o juízo que o Pedro acabou de expor. Era uma pessoa que tinha um orgulho imenso, era perceptível isso, era quase... dava até para tocar, né? O orgulho que ele sentia da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele tinha a história dele na Polícia Militar, era algo do qual ele demonstrava isso claramente, né? Ele tinha um compromisso, um comprometimento com as causas da PM de São Paulo
que é de destacar mesmo, né? Isso certamente, essa luta não será esquecida pelos seus companheiros de farda, companheiros ou ex-companheiros de farda, e era um dos políticos mais promissores dessa nova, entre aspas, né, geração que saiu fortalecida das urnas em 2018. Ele foi um campeão de votos, né? 9 milhões de votos, e eu sempre tive a impressão, disse até isso ontem, de que ele procurava o tempo todo, com uma atuação parlamentar intensa e com a presença muito forte na mídia, ele procurava o tempo todo honrar cada um desses votos, cada um desses paulistas que apostaram nele, né? Que votaram em Major Olímpio para o Senado Federal. É uma perda incrível, assim, inestimável. Você viu a classe política em uníssono ontem lamentando profundamente essa. Eu só não ouvi declarações lamentando o falecimento do Major Olímpio, declarações do governador do estado de São Paulo, o governador do estado pelo qual o Major Olímpio era senador. Eu não ouvi, mas o que a gente viu foi assim, durante toda a tarde de ontem, a Rádio Bandeirantes, enfim, todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, repercutindo o falecimento do Major Olímpio, e todos falando características até desconhecidas, algumas até surpreendentes, né? Como, por exemplo, para mim não é uma surpresa isso, absolutamente, mas a gente teve aqui depoimentos ressaltando o talento do senador Major Olímpio de fazer amigos, de construir relacionamentos na base do companheirismo, da simpatia, da amizade. Enfim, a gente assistiu isso ontem e, de fato, vai fazer muita, muita falta na cena política o senador Major Olímpio. Tá aí, então, nossas homenagens aqui, então, ao Major Olímpio, a toda a família, né? Só